Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Vereador Claudinei. Memorandos do vereador Maicon Costa, requerimentos de vários senhores vereadores, indicação de vários senhores vereadores, projeto de lei de vários senhores vereadores e projeto de resolução de vários senhores vereadores. Decorrido o pequeno expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia para apreciação do plano plurianual. Pelo que eu entendi, o resultado da votação ontem. Vereadores, registro de presença, por favor. Nós não temos quórum. Temos que ter 12 vereadores para votar. Eu vou abrir a discussão. Né? A oposição vai sair. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de pauta. Os vereadores, por favor, registrar a presença. Projeto de lei 17002/2017 do prefeito municipal aprova o plano plurianual do município de Florianópolis para o período compreendido entre os exercícios de 2018 a 2021. Pareceres favoráveis com emenda. Em discussão, o projeto. Vereador Marquito, por 5 minutos. Só para corrigir, tem discussão, vereador Marquito, primeiro, o parecer. Acho que vai... Sim. Vereador Marquito discutindo o parecer por 5 minutos. Precisava. Senhores vereadores, mesa, público, queria aqui primeiro fazer algumas considerações e também deixar claro aqui para os vereadores que se encontram na casa e para quem nos acompanha, que mesmo o nosso mandato não fazendo parte da Comissão de Orçamento e Finanças, a nossa assessoria acompanhou as discussões do PPA nessa comissão, inclusive colaborando, inclusive com propostas de emendas, né? A gente também, o bloco é representado pelo vereador Renato da Farmácia nessa comissão. E a primeira impressão que eu queria só deixar aqui declarada é que foi a ausência nas reuniões da comissão de representantes, inclusive do próprio governo, para apresentar o projeto, né, para diminuir algumas dúvidas ou questionamentos que apresentassem. Então isso nos chamou atenção tanto minha quanto da assessoria que acompanhou, pela importância e pelo grau de importância que tem a matéria. Imagina, a gente está discutindo o planejamento plurianual para a cidade de Florianópolis nos próximos 4 anos, discutindo as estratégias, as diretrizes, discutindo que cidade que vai ser implementada a partir da arrecadação no município e como vai ser investido esse recurso. Então, eu senti sim um desprestígio pela matéria e pela importância que a matéria tem. Quero parabenizar o relatório. O relatório ele foi sim elaborado com muita qualidade. Eu acho que ele coloca
ele coloca várias questões importantes. Quero dizer que fiz, sim, uma proposição, inclusive, de pedido para que o projeto de lei ele retornasse para o Executivo. Foi um dos pedidos de emenda que não passou, mas foi um dos pedidos do nosso mandato, para que ele retornasse, porque ele fere vários princípios do Estatuto das Cidades, da Constituição, ele fere alguns princípios de participação, de ter apenas diretriz e ação, não tem o intermediário, não tem a concepção de cidade que está sendo discutida, a regionalização, as audiências públicas, a participação social no processo. Então, com tudo isso, a gente fez o pedido para que retornasse e ele estivesse íntegro dentro do que preconiza algumas legislações federais e também estaduais. Então, é uma matéria importante. O relatório ele foi descrito, né? O parecer, ele tem sim uma descrição qualificada, a gente acredita que qualificada, porém o encaminhamento ele não vai no sentido do que nós propomos, que era a devolução para o Executivo, para que essas medidas e que fosse retomado especialmente esses princípios, vereador Lino Pérez, da participação social, do processo participativo, porque o PPA é um instrumento, sim, do Estatuto das Cidades, é um instrumento para planejamento urbano da cidade, e ele não previu isso. O PPA é um instrumento de que cidade a gente quer regionalizada, então ele apresenta esses pontos de inconsistência. Portanto, o parecer, ele apresenta os pontos que a gente coloca como algumas questões importantes, que era que reforçar essa posição que foi uma emenda da bancada do PSOL, que é especialmente que os artigos 11, 12 e 13 se constituem como verdadeiro cheque em branco para a modificação do plano pelo Executivo, através da LDO e a LOA. Portanto, a retirada desses 3 artigos, que dá autonomia para essa casa apresentar, especialmente, a sua participação nas ações do PPA. Não podemos agora aqui, numa única passada, de forma especial, na Comissão de Orçamento e agora aqui em plenário com uma discussão super esvaziada, dar esse cheque em branco para que as ações e as execuções dessas ações elas aconteçam à revelia do Executivo, sem uma participação do Executivo. Afinal de contas, essa é uma função importantíssima. O vereador Bruno sabe da importância do nosso papel. 30 segundos. Obrigado. Enquanto fiscalizador, enquanto representantes que fomos eleitos pelo povo, pelo voto popular, de fazer sim esse contraponto e fazer sim essa fiscalização do uso do recurso público. Portanto, quero parabenizar por algumas questões que foram colocadas aqui no relatório e volto para discutir o projeto em si em breve. Obrigado. Obrigado. Em discussão única o parecer, não havendo mais quem queira discutir o parecer. Parecer ou projeto, gente? Então, para discutir o parecer, só solicito os vereadores, para depois não dar problema, que se inscrevam, né, antecipadamente, para não dar isso. Vereador Renato Jéssico, por 5 minutos, discutindo o parecer único. O senhor não vai discutir o projeto, o senhor vai discutir o parecer agora. Então... O senhor é nervoso? É sempre assim? Senhor presidente, vereador Catume, nervoso como sempre, senhores vereadores, esse PPA é só para o ano que vem, Catume. Nós fizemos parte da comissão do orçamento, o vereador Jefferson, o vereador Gabrielzinho, que é o presidente, o vereador Herádio, tem mais um, Rafael Dalcio. Os artigos 11, 12 e 13, que davam poderes ao prefeito em modificar programas, introduzir programas, mudar projetos, mudar a destinação do erário, nós propomos uma modificação
tanto eu quanto o vereador Afrânio, também o vereador Marquito, para que esses artigos tivessem sido suprimidos, para que a gente possa, de uma outra forma, quando a LDO chegar aqui, ela não fique exatamente comprometida com essa restrição que os artigos 11, 12, 13 estavam dando. O parlamento tem, como sua maioria, a base do governo sobrando. Mas é importante que, no momento que o prefeito tem que mexer num projeto, tem que mexer num programa, que essa discussão venha para casa. Que ele vai aprovar a mexida, a gente não tem dúvida, mas é importante que venha a discussão para que a população saiba por que um dinheiro é tirado de uma situação para colocar em outra. Vereador Celso Sandrini, vereador Dalmo, que estão há mais tempo nessa casa, sabem que essa discussão no PPA ela é sempre a mesma. Nós sempre colocamos essa situação para que o governo não receba um cheque em branco. E aqui eu quero dizer que a base, vereador Claudemir, a base tem uma vantagem, se ela mantiver isso, que vai poder negociar melhor, né, vereador Afrânio? Então, a hora que o prefeito tem que mexer no dinheiro do orçamento, isso tem que vir para discussão na Câmara. Isso é importante para a gente entender para onde é que vai esse dinheiro do orçamento. E se você deixar o artigo 11, 12 e o 13, um abraço. Entende? Vai mexer de um lado para o outro do jeito que quer e não precisa nem dar satisfação para a Câmara. Então, nós não queremos aqui dificultar a governabilidade, mas queremos melhorar a transparência. O vereador Gabrielzinho, nosso presidente da Comissão do Orçamento, foi muito feliz nesse entendimento, porque em nenhum momento queremos dificultar que o governo não possa cumprir suas metas, nem seus programas, seus projetos, mas o que nós não podemos permitir é a mexida, normalmente em quase 30% do orçamento, a seu bel prazer. Então, queremos aqui fazer um apelo para que essa emenda seja referendada pelo plenário e que isso valorize, inclusive, o Poder Legislativo. Próximo inscrito, vereador Afrânio. Presente, questão de ordem, Questão de ordem, vereador. Só fazer o registro da minha frequência, da minha presença. Assessoria para devidas providências. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gabriel. Só para registrar minha presença também, por favor. Assessoria para devida providência. Vereador Gabriel. Registra a presença do vereador Jefferson Pérez. Pérez. Jefferson Pérez. Vereador Afrânio, por 5 minutos, para discutir. Única discussão, parecer. Alô? Bem, colegas vereadores, inicialmente, eu queria parabenizar os colegas vereadores que compõem a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da nossa Câmara de Vereadores. Porque, além de uma correção jurídica necessária, indispensável, que faz com que o parlamento seja respeitado, é também um parecer que vem a conhecimento do plenário, um parecer, no meu modo de entender, aqui pela minha uma vida curta que eu tenho na Câmara de Vereadores, mas é um parecer que traz um conteúdo
inédito. Já reforçado pelo vereador Marquito, vereador Renato, e, sinceramente, eu considero constrangedor. Constrangedor o chefe do Executivo, neste caso, ele tem nome, prefeito Jean Loureiro, encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei. Ele tem seus anexos, mas ele tem 14 artigos, 13, porque o 14º é só para efeito de publicação. E nos artigos 11, 12 e 13, é constrangedor. É constrangedor. Para quem já foi 5 vezes vereador, já foi presidente da Câmara de Vereadores, encaminhar no PPA, no Plano Plurianual, vereador Gabriel, uma pretensão de esvaziar o Poder Legislativo. É constrangedor. E quis que este ano a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, no seu relatório, corrigisse isso. Então, eu quero parabenizar. Também, eu gostaria de mostrar como se constrói algumas fantasias. Dentre elas, aqui está na página 279, no que chama as observações preliminares. Eu só quero destacar uma observação preliminar que foi apresentada em audiência pública. Aquela audiência pública pro forma, que diz assim: com a economia se reaquecendo, a tendência dos juros é de caírem e os rendimentos financeiros diminuírem, no sentido de que a prefeitura tem receita financeira. Então, mostrar um problema também de aperto de caixa. Mas, vamos dizer assim, os parâmetros macroeconômicos que esse plano se assenta, ruíram. O que nós estamos vivendo? A Bolsa de Valores fechada, o dólar disparando, né? A situação de completa insegurança, a economia sem nenhuma estabilidade. Esse aqui é onde o nosso PPA está sentado, numa fantasia. Não é isso que acontece. Então, eu venho aqui também para corroborar com o que diz o vereador Marquito. E só para deixar claro, o próprio documento diz que o que é um plano plurianual? É um dos instrumentos de planejamento. 30 segundos. É um dos instrumentos de planejamento público brasileiro. Aqui ele está precário, está enferrujado, vereador Marquito. Elaborado no primeiro ano do exercício do mandato e terá duração de 4 anos. Extraído do plano de governo discutido exaustivamente durante a campanha eleitoral. Ontem o jornal já dizia que a principal promessa, que era fazer o elevado Rio Tavares em 1 ano, já não vai acontecer. O que isso foi exaustivo. Próximo, vereador Lino. Vai discutir o parecer ou vai direto ao projeto? Tá, então. Não havendo mais quem queira discutir o parecer, está encerrada a discussão dos pareceres. Em discussão única o projeto. Vereador Celso Sandrini, por 5 minutos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Odinho, não discute com ele aí. As emendas, não, as outras eu vou rejeitar tudo. Eu quero saber as emendas da comissão. Então, tem pegadinha aí, vê tudinho.
Não, tem coisa que eu já vi que tem que tirar. Já botei registro no lado. Senhora vereadora, senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e também nas galerias. PPA. Peça de planejamento de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. É tão longo que não cabe num governo. Transcende um mandato do Executivo. Portanto, como disse bem o vereador Afrânio, peça do Executivo, vereador Bruno, peça do Executivo, que a legislação diz que tem que ser baseada em função do plano de governo. Agora, se não foi exaustivamente discutido, é culpa da legislação eleitoral e não do prefeito. Não do prefeito. Há um rito na legislação eleitoral que é praticado por aqueles que se colocam na condição de disputar e o Executivo, então, mandou essa peça. Então, não tem por que questionar. Quem ganhou a eleição, constrói o PPA, apresenta a proposta do PPA, assim como apresenta na LDO, assim como apresenta na LOA, no orçamento anual. E depois a Câmara tem a possibilidade de fazer emenda. Agora, não pode questionar porque o Executivo fez essa peça. Ele falou nos programas eleitorais que disse que ia fazer isso. E se não fizer o elevado do Trevo da Seta, é por questões financeiras, não por questão orçamentária. Porque no orçamento está. Já estava no governo passado. E a outra questão é dos famosos 30%, vereador Renato. Vamos aqui, claro que em tese os 30% não devia existir. Esse remanejamento, vereador Pedrão, não devia. O ideal é que a peça seria estanque, única e não tivesse remanejamento. Mas vamos cair na real. Vocês imaginam se qualquer que fosse o prefeito, fosse aqui a prefeita Ângela Min, que por algum motivo tivesse algum desastre na cidade, algum tipo de descontinuidade, fenômeno natural, seja o que for, acontecesse na cidade e ela não tivesse a possibilidade de fazer esse remanejamento. Era o fim. A cidade ia esperar 4 anos para arrumar aquilo porque não estava previsto no PPA. Então, os 30%, se em tese não é bom, nós ainda temos que amadurecer muito no debate de planejamento de longo prazo. Não dá para não ter. Não dá para não ter. E o Congresso Nacional parece que é ele que determina esses percentuais. Não tem feito. Não tem feito. É? E mais ainda, para completar, vereador Maico, o senhor imagina se o prefeito tivesse que mandar para cá qualquer tipo de alteração orçamentária, a guerra ideológica que ia ser. A guerra ideológica que se estabelecer. Se tivesse que fazer 30, ia ser 30 guerras. Por muito menos tem guerra em todas as administrações. Por isso, acho que ainda nós vamos ter que caminhar bastante tempo ainda para aperfeiçoar a peça. Que o ideal é que realmente não tivesse nenhuma mudança, que os 30% não existisse. Mas ainda nós não temos capacidade de fazer isso. Obrigado. Próximo, vereador Lino Pérez, 5 minutos para discutir o projeto. Senhor presidente, mesa, diretora, vereadora, Maria da Graça, os demais vereadores, público que nos assiste e aos telespectadores. Bom, só queria registrar que neste momento em Brasília, o Congresso paralisou. A oposição tomou as mesas com uma faixa fora Temer. E está o maior caos lá de fora, com a polícia
de novo, de uma forma truculenta, reprimindo a livre manifestação popular. Então, Brasília está paralisada nesse momento. Só quero colocar, eu me somo, olha o Gabrielzinho, saiu? O relator, quero parabenizar o relator, o Gabrielzinho, que acolheu as emendas, e eu quero destacar as duas que já foram colocadas anteriormente, com relação, eu acho que avança um pouco no PPA, que é com relação aos artigos 11, 12 e 13, como bem levantaram os vereadores anteriores, que é Renato, da farmácia, Afrânio e Marquito, tira a prerrogativa desse legislativo. Então, não podemos permitir isso. E as emendas impositivas também, que foram ratificadas, entre outras contribuições, dos vereadores Maicon Costa e outros. Agora, eu queria colocar uma questão aqui que, do meu ponto de vista, está vencida, mas eu quero falar mais para os telespectadores, para o público que nos assiste, mais que os vereadores, é de que, na realidade, como bem levantou o vereador Marquito, que o PPA ele está por trás de uma concepção de cidade. Então, em primeiro lugar, e eu defendo, é o orçamento e o planejamento participativos, que, infelizmente, a forma como está sendo feita é uma forma bastante tradicional, é que não avança com relação ao que já se fez nesse país nos últimos 15, 20 anos, que é uma concepção participativa, em que o plano plurianual, como os demais, a LDO e as outras peças, são construídos de uma forma coletiva. Agora, aqui mesmo, dessa visão mais tradicional, eu levantei mais de uma vez, e outros vereadores, e para o Constâncio, que é o secretário, e ele sempre dizendo a mesma coisa, de que a questão do PPA não é orçamentário, que se é questão financeira. Então, nas discussões que nós realizamos do PPA, foram discussões que, infelizmente, não avançaram, porque não se discutiu as prioridades. O que está por trás do PPA é que o governo, nas áreas sociais, principalmente, por exemplo, na parte de habitação, ausência de contrapartidas, na parte de cultura, para realmente avançar, que nem 1% se cumpre, e outras áreas como idosos, áreas sociais, elas continuam elas estão ainda com baixa prioridade, perfilando um desenho muito parecido com o governo anterior do César Souza Júnior. Nesse aspecto, o César Souza Júnior e o atual prefeito Jean são muito parecidos, quer dizer, não mudaram praticamente nada. O que coloca lá de comprometimento, e nós vamos vigiar ao longo do tempo, é aumentar os percentuais de 30% para a educação, 20% para a saúde e aproximar 10% da área da assistência social, em que lá tem um problema que, é meu ponto de vista, que a subsídio para o transporte não é a área da assistência. Depende da concepção, ela cai para 8,4% na parte da assistência social. Então, portanto, essas porcentagens estão acima da obrigação constitucional. Mas eu tenho que verificar isso depois. Mas os demais pontos, com relação às grandes prioridades da atual gestão que inicia, elas reproduzem um perfil discriminatório com relação às grandes áreas sociais que precisam de proteção, ainda mais num corte de recursos federais e do ataque aos direitos dos trabalhadores da sociedade do atual governo ilegítimo de Temer, que eu espero que caia, acaba na prefeitura local sendo uma corrida de transmissão do governo federal no ponto de vista da austeridade, e privilegia as áreas mais econômicas, né? Quer dizer, e outras áreas que não têm a contrapartida social. Então, do meu ponto de vista, a minha voz aqui e vários vereadores estão, vou dizer, não tem efeito, porque o atual Jean Loureiro continua com o mesmo perfil anterior. O secretário Constâncio repetiu em 3 vezes a mesma tom, que é a questão financeira, que tem que conter gastos, tem que otimizar a arrecadação, mas as prioridades que estão por trás disso, que é a concepção de governo, que chama Novo Olhar para o Futuro, ele continua, não foram explicitados nessas reuniões. E eu aprendi muito mais, senhor presidente, com os técnicos de carreira que estavam lá, que nos explicaram muito mais profundamente as vicissitudes que da prefeitura, porque eles têm um olhar a longo prazo, já têm 30, 40 anos de carreira. 30 segundos. Então, com eles, sim, nós fizemos uma discussão mais a fundo, mais a miúde, e o que o secretário Constâncio reconheceu, que é interessante, é o plano de metas, que isso sim, nós temos que fazer um processo de monitoramento, plano de metas, que isso que eu acho que é fundamental para poder avançar naquilo que ele promete, naquilo que ele cumpre. Então, a sociedade, nós temos daqui para frente, que a partir da LDO,
monitorar o plano de metas, certo? O ideal é que fosse uma forma participativa, que, infelizmente, esse governo, na sua concepção, ele é anti-participação, infelizmente. Mas vão tentar, da Câmara de Vereadores, o máximo de audiências públicas, democratizar o processo de gestão e de monitoramento. Obrigado. Obrigado, vereador Lino. Para discutir, vereador Afrânio, por 5 minutos. Não, o vereador Afrânio não está. Ainda é em discussão o projeto. Não há vereadores para discutir? Vereador Afrânio, por 5 minutos. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador Afrânio. Bem, foi bem dito aqui pelo vereador Sandrini, e eu reforcei, inclusive, aqui do ponto de vista da base legal, que o plano plurianual, para todos os prefeitos eleitos, ele deve ser o plano que foi exaustivamente debatido na campanha eleitoral. Nós, do Partido Socialismo e Liberdade, tivemos 0,0000001 segundo para participar do debate e apresentar as propostas. Mas fizemos um belo trabalho. Fizemos um belo trabalho. Vereador Lino. Não, rapidamente, nesse sentido, mas a base eleitoral foi significativa. Sim. Então, não está representado na base eleitoral que vocês obtiveram à frente do PSOL. Certo, obrigado, vereador Lino. E, inclusive, nos debates, o nosso candidato, o professor Elcio, qualificou a eleição. Trouxe importantes contribuições para o debate sobre os rumos da cidade. Teve gente que reduziu a 2 ou 3 iniciativas. Agora, na hora de fazer o PPA, fica vazio, no sentido da qualidade, da robustez do projeto da capital dos catarinenses. Sinceramente, qualquer cidadão analisando aquilo vai se assustar. Vai se assustar. Dada a fragilidade, informações desencontradas, números fictícios, eu considero que está superestimado, inclusive aquilo que está destinado como 1/10 da Câmara. Nós vamos ver, vereador Katumy, Vossa Excelência, que é vice-presidente e atencioso na execução financeira da casa, vai observar que nós não vamos ter receita para alcançar aquilo que está disposto como no PPA. E eu quero, então, dizer o seguinte: mesmo que fosse um debate de grandes proporções, que tivesse metas muito claras, que tivesse as estratégias para alcançar as metas muito bem definidas, que tivesse as ações, os programas, que estarão também previstos na LOA, no seu detalhamento, mas que tivessem apontados, mesmo assim, a Câmara de Vereadores não é um cartório. É por isso que ele vem para apreciação. Há que se respeitar o resultado das urnas. Mas a cidade não é do prefeito. Percebe? E o PPA é um plano plurianual a partir do debate eleitoral, do compromisso que o prefeito assumiu. Aqui na Câmara de Vereadores, nós temos 100% do resultado de quem saiu de casa para votar. É feita uma composição proporcional ao resultado, mas aqui está o voto de todos os eleitores. Ali no Poder Executivo não está. Ali tem 1/3 da população. Percebe?
Tem 1/3. É verdade que tem vereadores que acham que alguns mandatos têm que ser seletivamente sequestrados, que não podem ter vida aqui dentro do parlamento. Mas vamos resistir. Vamos resistir. A expressão do parlamento ela é muito mais plural, mesmo que queiram tornar um parlamento monolítico, uníssono, de única voz, a voz daquele que pensa que é o dono da cidade. Ele pensa que é o dono da cidade, mas não é, é prefeito. Então é nesse sentido que nós temos que debater o que significa o plano plurianual. Bem disse o vereador Sandrini, ele invade 1 ano. Ele invade 1 ano do próximo mandato municipal. Porque o de 2017 foi aprovado na legislatura passada. O plano plurianual também está em vigor aqui. Então, só para explicar do ponto de vista técnico-político, o que é que a gente está discutindo aqui. Não é um cheque em branco, não somos um cartório que homologa tudo aquilo que vem do Executivo. Obrigado. Ainda em discussão, o vereador Renato da Farmácia. Vossa Excelência tem 5 minutos para discutir unicamente o projeto. Serei acessível ao vosso apelo. Senhor presidente, senhores vereadores, discutir o plano plurianual, eu quero aqui parabenizar o vereador Marquito, que trouxe emendas, mas que talvez, para o momento na alteração que ele queria que fosse feita, isso não iria ser entendido, nem pela comissão, nem pelo plenário. Mas, onde é que tem a importância nas indicações do vereador Marquito, que defende a questão da agricultura familiar e a pequena agricultura, que ainda é possível no município? Eu tenho certeza que se o prefeito realmente ouvisse o apelo durante a sua campanha e utilizasse os primeiros meses de governo, eu até entendo que o plano plurianual, ele poderia vir até 2 meses mais tarde, utilizasse os primeiros meses para fazer um levantamento exatamente do que a cidade quer, do que a cidade projeta, daquilo da cidade que nós queremos, nós teríamos hoje aqui um plano muito mais representativo. Eu não me incomodo de que esse plano, ele invada o ano seguinte ao do mandato desse prefeito. Porque o plano, ele precisa ser da cidade, ele não é do prefeito. O prefeito apenas vai administrar esse plano, mas o plano tem que ser da cidade. E aí eu coloco a importância do vereador Marquito, quando ele traz em detalhes de como poderia haver um investimento na cidade, respeitando essa parte da agricultura, que nós ainda temos ela muito forte, só que ela simplesmente é colocada de lado. Nós temos aqui mais de 150 proprietários de pequenas áreas rurais na cidade. Isso não é levado em conta. Nós vimos aí também a questão cultural, do cinema, também não foi levado em conta. Os eixos no qual o plano se apoia são os eixos de forma tradicional. E isso tem que ser modificado. Claro que agora nós vamos ter aqui mais 4 anos, num plano engessado, mas isso tem que ficar de alerta para uma próxima eleição para prefeito. E que se escolha um prefeito que tenha mandato popular e que esse mandato popular já inicie, inclusive, para a formação desse plano plurianual. Portanto, o que nós estamos aqui hoje, o que nós vamos aprovar aqui hoje, aquilo que nós aprovamos com o César, com o Dário, a outra vez do Dário, Ângela 2 vezes, nada diferente.
É só, se nós olharmos essa peça, que no fundo às vezes a gente pode chamar até de uma peça de ficção, ela não tem nenhuma diferença, talvez, nos últimos 20 anos. Então, é necessário que a cidade ela seja discutida nesse plano plurianual, para que nós possamos entender o que cada segmento dessa cidade quer para a cidade nos próximos 4 anos. Eu até compreendo quando o vereador Celso Sandrini fala que é um plano longínquo. Claro, vereador Celso Sandrini, na situação hoje em que a gente está, com o tempo atual, tudo é muito rápido, e daqui a 4 anos, a gente não sabe o que pode acontecer. Na questão econômica, na questão governamental, nós vimos aqui quantas modificações nós tivemos nesse último ano. Dólar que sobe, dólar que cai, bolsa vereador, que sobe, bolsa... Pois não, vereador. Só uma questão. Então, por isso que, infelizmente, ainda tem que ter margem para remanejamento, vereador. Por mais que a gente possa pensar o contrário, por mais, infelizmente, não devia ser uma peça pronta, que ele pudesse variar muito pouco. Mas, infelizmente, ainda nós não temos capacidade, e agora muito especialmente pela instabilidade econômica que a gente vive. Me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Não, veja só, o parecer da comissão, ele é um parecer muito inteligente, porque ele não engessa a prefeitura, ele diz que toda vez que o prefeito sentir necessidade, ele deve apresentar à Câmara um projeto de lei específico para fazer as mudanças necessárias. Acrescenta-se 30 segundos. Obrigado. Então, eu considero extremamente inteligente, oportuno, volto a parabenizar Vossa Excelência e todos os membros da comissão, em função de recuperar o poder da Câmara, mas, ao mesmo tempo, deixar aberto o diálogo com o Poder Executivo. Por isso que eu coloquei de que esse plano engessado, se nós aprovarmos essas mudanças nesse parecer, que foram colocadas, nós vamos tirar exatamente esse engessamento, nós vamos fazer essa modificação. Por isso que eu estou fazendo um apelo para que a gente possa aprovar o plano conforme ele veio com os pareceres da Comissão do Orçamento. Isso é de fundamental importância. Obrigado, vereador Renato. Ainda em discussão o projeto. Vereador Marquito. Eu vou rejeitar tudo. Senhores vereadores, público, eu acho que é super importante ficar muito bem claro que o que a gente está em discussão nesse momento é um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Eu não estou entendendo, ou não sei se os vereadores estão entendendo, a importância desse instrumento e o quanto que ele deveria ser usado de forma adequada e o quanto que historicamente nessa casa ele passa de qualquer jeito. A gente está vivendo uma disputa, isso aqui é uma disputa de recurso, é o que a cidade arrecada e onde ela vai investir. Vocês imaginam que nesse PPA está previsto 25 milhões de reais para comunicação e propaganda por ano, e que para a cultura, vereador Afrânio, não passa de 10 milhões de reais por ano. E para o pessoal do setor de cinema que esteve aqui ontem, é apenas 64 mil reais para os 4 anos. Imagina isso que está em disputa. Teve emendas aqui para aumentar o percentual para assistência social, que eu também sou a favor, e que foram rejeitadas. Então é isso que está em disputa. É a porcentagem, o quanto que vai ser investido na cidade, em quais rúbricas. E, infelizmente, esse PPA, ele apresenta alguns princípios e diretrizes, e depois lá ele coloca ações e metas que não dialogam de forma alguma com essas diretrizes. Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso, não estou aqui fazendo um terceiro turno eleitoral. Não é isso. Eu estou aqui, sim, trazendo a responsabilidade nossa, enquanto vereadores, do que estamos fazendo aqui. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, temos que ter essa maturidade e saber que isso aqui é um instrumento fundamental para o orçamento e para a disputa de orçamento. Eu não estou falando de financeiro. O vereador Celso Sandrini veio até a tribuna e fez um discurso de que essa proposta que foi colocada, de que para qualquer mudança deveria vir para a Câmara, é um engessamento, mas isso não, isso é flexibilização das mudanças. Engessar é só o Executivo fazer essas propostas. Agora, não podemos aceitar, eu vou deixar muito claro, a gente fez uma análise muito elaborada, e não posso admitir
que o PPA passe por cima do Estatuto das Cidades, que não tem as etapas de participação social, independente do governo que for, se é um governo popular ou não popular, é óbvio que um governo popular, isso é princípio básico. Agora, não estou falando de princípio básico, estou falando lei, diretrizes, lei federal, é a nossa carta maior, é a Constituição, é o Estatuto das Cidades. Não podemos deixar passar em branco isso aqui. Não é uma questão de disputa de terceiro turno ou não eleitoral. É sim uma questão de como que se fazem as coisas e o quanto que desvaloriza esse processo. Então eu realmente estou, assim, primeiro, indignado e segundo, perplexo por saber o quanto que esse tema ou esse projeto vai passar aqui na casa de qualquer jeito. Não acredito que deve ser desse jeito. Eu acredito que tem que ser coerente, tem que respeitar as diretrizes federais, tem que respeitar a nossa lei orgânica. Tem vários princípios que estão desrespeitados aqui. Eu acho que é um problema. Eu quero só destacar alguns. Ontem eu fiz um requerimento e protocolei, achando que hoje ia ter a possibilidade de discutir esse requerimento. No requerimento eu trago alguns pontos de incoerência. Um deles é esse, que não cumpre com os princípios do Estatuto das Cidades. O segundo, que o formato apresentado no meio do projeto de lei, ele não corresponde ao formato de um PPA, que é diretriz estratégica, objetivos e metas. Ele bota as diretrizes estratégicas, depois a diretriz e meta não dialoga de forma alguma com a diretriz estratégica. Imagina! Aí que está o centro da discussão, vereador Lino. Esse é o centro. Depois a gente tem aqui essa falta de coerência em que as metas escritas são apenas metas financeiras. Elas não são apresentadas como deveria ser as metas qualitativas e, especialmente, o monitoramento dessas metas. Não temos isso. Ele coloca lá, drenagem não sei do quê. E o quarto ponto principal, que os vereadores muito defendem, vereador Marcelinho, quais são as ações previstas claramente no PPA para os ingleses ou para o norte da ilha? A gente não consegue fazer essa leitura. E esse é um princípio do PPA. Esse é um princípio do PPA. Apresentar as ações estratégicas por região, para o maciço, para o norte da ilha, para o sul da ilha, para uma região especial. Então, é isso que eu estou colocando em questão. 30 segundos a Vossa Excelência. Obrigado. É isso que eu estou colocando em questão. É um estudo aprofundado e qualificar esse processo. Eu acredito, tenho certeza que um governo popular, com certeza, o nosso plano de meta, se fosse um governo do PSOL, teríamos essa participação social, estaríamos cumprindo com esses princípios? Absolutamente. Agora, o que está em questão aqui é que eu estou na Casa Legislativa e quero que isso seja garantido também em qualquer outro governo. Não é uma disputa de terceiro turno. Isso daqui é um absurdo, de qualquer forma. Então, fica aqui sim o meu relato e que fique aqui registrado essa minha posição. De que, com certeza, isso não é um PPA adequadamente às leis federais, tanto à nossa lei orgânica, quanto aos princípios de um planejamento plurianual. Obrigado, vereador Marquito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Afrânio. Bem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, em função da manifestação do vereador Marquito. Muito bom. O vereador Marquito, ele não é membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Casa. Mas eu quero aqui dar o meu testemunho que ele, pessoalmente, e a própria assessoria dele, se dedicou, estudou, se aprofundou no debate do plano plurianual, tem domínio do assunto, foi agora na tribuna, deu uma aula para nós, e sinceramente eu gostaria que todo esse esforço do vereador Katumy fosse registrado na ata da nossa sessão de hoje. Será assim? Eu gostaria que Vossa Excelência registrasse, porque é uma demarcação de posição do vereador importantíssima. Assessoria para devidas providências, conforme solicitação do vereador Afrânio. Vereador Lino Pérez. Não, só que na realidade, bom, nós aqui, do caso eu, do Partido dos Trabalhadores, eu já vi na intervenção do Marquito praticamente uma orientação de votação. Eu estou querendo antecipar que ele praticamente, do meu ponto de vista, ele orientou a bancada do PT na mesma direção da fala do vereador Marquito, que deu, acho que ele botou questões de fundo estrutural, que na minha fala eu também coloquei lá. Então, eu entendo como orientação de votação.
Em discussão, o projeto 90, quem queria discutir, está encerrado. Não. Eu falei faz 10 minutos antes, vereador, Vossas Excelências, por gentileza, tá? Por favor, mantenha a ordem. Eu vou voltar, mas eu quero deixar bem claro. Está registrado o vereador Pedrão e o vereador Lela. Quando o vereador Afrânio pediu, olha, vereadores, por favor, se manifestem para discutir. Só para deixar bem claro. Mas como nós estamos tratando de um assunto importante, e eu ainda quase encerrei. Se eu encerrasse, eu não voltaria atrás. Vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, meu muito boa tarde. Eu venho repetir, vereador Dalmo, talvez o mesmo pronunciamento que havia feito no ano de 2013, quando, da primeira vez que estive essa Casa Legislativa para votar a peça do Planejamento Plurianual, o famoso PPA, que basicamente é o planejamento das ações, dos programas, dos projetos que a gestão municipal irá fazer ao longo da sua administração a partir do próximo ano. E eu venho aqui, vereador Khatumi, dizer que é com muita tristeza que, após detalhada análise, observo que a maior parte de tudo que está aqui nesse volume é apenas decorativo. É apenas para cumprir as exigências burocráticas. E falei isso, vereadores, em 2013 e concluí no final de 2016 que o plano plurianual da gestão passada da prefeitura, onde o prefeito era o prefeito César Souza, ele era uma peça fictícia, assim como as leis orçamentárias anuais, assim como as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, eram peças apenas para cumprir o procedimento burocrático. Porque tem muitas coisas que aqui dentro estão, que já foram feitas, inclusive, vereador Marcelo, ruas que já estão pavimentadas, e que continuam do PPA de 2013, vereador Lela, ainda dentro deste plano. Então, são absurdos como esse, que mostram que essa peça, infelizmente, ela não tem tido a grande relevância, ela não tem tido o grande respeito que ela merece por parte da gestão. Então, eu deixo aqui esse pronunciamento, que, se resgatarem, foi muito parecido com o que falei em 2013, com os pronunciamentos da Lei Orçamentária Anual, da LDO. E posso confirmar aqui a todos que eu gostaria muito que essa peça fosse realmente, vereador Dalmo, um instrumento balizador da gestão. Não fosse apenas para cumprir a burocracia, a exigência legal de o prefeito e a sua gestão apresentarem o plano plurianual no primeiro ano de mandato. Não apenas ter uma lei aprovada para dizer que tem, mas que essa lei seja um grande instrumento de controle social por parte da população, que possa, ao longo dos 4 anos, pegar esta lei, que vai ser aprovada certamente na tarde de hoje, pegar esta lei e cobrar. Olha, prefeito, você disse que na saúde você iria construir o posto de saúde tal. Passaram-se os 4 anos e esse posto de saúde não foi construído. Por quê, senhor prefeito? Senhor prefeito, a conclusão da pavimentação e drenagem da minha rua, que está aqui no plano plurianual, ela já foi feita, senhor prefeito. O senhor vai gastar de novo para quê? Para asfaltar, para lajotar novamente, para fazer outra drenagem? Então, são coisas como essas que nós temos que ter a consciência, senhores vereadores, que ainda contemplam o plano plurianual.
e que, infelizmente, de maneira equivocada, precisa ser corrigido antes da aprovação. Uma parte. O vereador Lino. Não, eu quero parabenizar a fala do vereador, que exatamente na época do César Souza, essa fala sua ela já estava lá. Né? Como a gente se alinhou na época, uma concepção estrutural do projeto, que é um estilo que se repete do César para o atual. Então, eu acho que nós vamos estar condenados a sempre estar com esse problema, porque ele já mostrou a que veio. Mas eu gostaria muito que, nessa sua concepção, pudesse ser um instrumento de controle social, que espero que no LDO, pelo menos, a gente ameniza o problema. Mas a sua fala, eu quero colocar aqui, peço, inclusive, na íntegra, a fala do vereador Pedrão, se aproxima muito do vereador Marquito, e o que eu tinha falado também antes, que é uma concepção mais ampla, né, de gestão, de a forma como está concebendo, não é fazer só remendos. Então, eu acho que eu quero parabenizar na mesma direção do vereador Pedrão. Muito obrigado, vereador Lino. Eu, sinceramente... Eu, sinceramente, vereador Lino, não estou aqui para ser carrasco de ninguém, mas, como foi dito, em 2013, uma peça muito similar veio e foi aprovada. E lá nós já havíamos alertado para os erros. Agora, em 2017, vem uma peça muito similar, com erros similares também, até às vezes o mesmo erro aqui dentro foram encontrados. Então, nós temos que ter mais... Próximo vereador Vanderlei Farias. Leila, 5 minutos para discutir. Senhora vereadora, senhores vereadores, 4 anos depois estamos novamente aqui na Câmara, Poder Legislativo da Capital, tenho essa oportunidade e pela segunda vez está discutindo um assunto de grande relevância, considerado por mim, pelos meus assessores, pela cidade. Eu acredito que as pessoas que entendem realmente da forma constitucional que nos cabe aqui discutir e votar o plano plurianual. É uma pena que quase 500 mil cidadãos da cidade não sabem, não compreendem da importância e relevância desse tema. É uma pena que hoje daí estariam aqui as galerias lotadas, quem sabe as ruas aqui da frente da Câmara lotadas, para que pudessem cobrar efetivamente o que é o plano, um planejamento dos recursos que nós temos disponíveis previamente dentro dos orçamentos, para que possam ser aplicados em políticas públicas, vereador Dalmo. Eu tenho certeza que se quase 500 mil de pessoas, cidadãos florianopolitanos, soubessem da importância disso aqui, nós estaríamos com a Câmara cercada, de todas as bandeiras, de todos os movimentos, cobrando efetivamente os direitos de aplicação dos recursos de forma coerente, para que realmente as coisas aconteçam na cidade, não da forma fictícia, que eu considero uma enganação. 4 anos atrás falei isso aqui na tribuna, que foi um momento, que eu faço uma lembrança aos vereadores que estavam naquela oportunidade, de rompimento desse vereador com o governo César Souza Júnior. Eu tive a oportunidade no início de ajudar, de apoiar, acreditar na proposta, mesmo não sendo o prefeito que tínhamos trabalhado lado a lado no processo eleitoral, mas de uma forma republicana nós estávamos tentando ajudar aquele projeto a dar certo. E naquele momento, quando apresentaram e nós analisamos o plano plurianual, 4 anos atrás, da forma que estava posta, repetindo Ctrl+C, Ctrl+V de outros planos, ruas, erros e mais erros, repetindo para pavimentação, drenagem, pavimentação de ruas que já estavam pavimentadas, erros pequenos e erros graves, grandes, e a oportunidade que nós tivemos, aí vereadora Frânio, não me deixa mentir, nós tivemos a oportunidade de pela primeira vez travar aqui uma batalha. Eu ainda fazia parte era membro da comissão de orçamento, e nós colocamos uma emenda para tratar da questão da emenda impositiva
no plano plurianual que nos próximos 4 anos do governo, as emendas dos senhores parlamentares representando as comunidades fossem efetivamente atendidas pelo Poder Executivo. E naquele momento houve uma guerra aqui dentro da Câmara. O vereador Lino lembra, né, vereador Lino? Era um tiroteio para tudo quanto é lado. Estou fazendo essa lembrança porque é importante do ponto que eu quero chegar aqui. Eu, recém-chegando, primeiro ano, estava 6 meses dentro da Câmara, achava importante o orçamento impositivo, achava importante fazer as correções dentro da comissão de orçamento. Não tive oportunidade, não tive êxito, força política para conseguir convergir com os meus pares. E foi imposto pelo governo que tinha que aprovar daquela forma e deu. Aprova dessa maneira que nós vamos tocar assim e vamos embora. Pois bem, passaram-se 4 anos, senhores vereadores, principalmente aos novos agora vou me dirigir. Passaram-se 4 anos, nós estamos aqui de novo com o mesmo papel. O que foi feito nesses 4 anos daquele plano plurianual, do planejamento? Foi feito nada. Como falou o vereador Pedrão, é uma peça fictícia. É uma fantasia, pro forma. É simplesmente porque é necessário aprovar para atender os prazos da lei orgânica, enfim, para poder estabelecer a ordem dentro do que a prefeitura, o executivo precisa da normalidade do seu dia a dia nessa atuação dentro do Poder Executivo. Mas nada planejado aqui. Tudo feito ainda sem planejamento. Nada planejado aqui e trabalhado com os parlamentares. Ainda feito de uma forma a decidir precipitadamente, às vezes, diante de uma atitude emergencial, às vezes. Fica difícil, porque assim, ó, não vamos falar nem da questão de infraestrutura, vamos pegar um tema que eu tenho trazido em relação à saúde, que está entrando numa espiral negativa no município, e que era exemplo. No tema educação, que tinha um momento bom, feito pelas mãos dos professores, está na espiral negativa. Na merenda escolar, e outros temas que aqui possam trazer milhares. Se não tiver aqui dentro do planejamento, vai ser sempre remendo. Vai ser no apagar do incêndio, quando numa denúncia no Jornal do Almoço, ou no Jornal da RIC, ou por um parlamentar que levanta, vai ser sempre apagando incêndio. Nunca vai ser planejado. Vai ser sempre esse teor do plano plurianual, de forma regimental, apresentada de fantasia, fantasioso, infelizmente. Próximo, vereador Maicon, 5 minutos. Questão de ordem, presidente. 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 Presidente, vereador, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marquito. Obrigado. Queria pedir a fala na íntegra do vereador Wanderlei Farias e dizer que a importância de a gente levantar o debate com qualidade e trazer realmente estudos e se aprofundado enquanto mandato em cima dessa peça, mesmo que ela seja fictícia, mas estamos aqui cumprindo nosso papel, trabalhando duro, trabalhando pesado. Toda a equipe do gabinete se debruçou sobre o PPA. Vereador Marquito. É só para deixar registrado, vereador. Sabemos que Vossa Excelência trabalhou, já está registrado aqui, vereador. E que isso motivou e foi combustível para que os vereadores consigam fazer assessoria para devidas providências. Vereador Maicon, na tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste. Peça fictícia ou não, esse é o planejamento para os próximos 4 anos do nosso município em relação às questões orçamentárias. O plano plurianual, PPA, previsto na Constituição Federal, no artigo 165, é uma peça de tamanha importância, vereador Lela. É evidente que há, sim, equívocos no plano. Acredito que ele poderia ter vindo antes para essa casa e que a gente pudesse ter mais tempo
para analisar ele. Também digo da importância dos planejamentos para os municípios, para os estados, para os países. Mas vejo que um problema cultural, o vereador Leila veio à tribuna dizendo que nós realizamos sempre as medidas de maneira emergencial, apagando fogo, apagando incêndio, para resolver os problemas da cidade sem planejamento. E aí me admira muito culturas como a cultura japonesa, nos planejamentos de 50 anos, como a cultura mormon, com planejamento na sua religião de até 100 anos à frente, com a visão lá no futuro de 100 anos. Imagina, planejamento de 100 anos, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, porque as coisas têm uma cronologia. Claro que os fatos extraordinários muitas vezes nos surpreendem, mas o planejamento ele é muito importante, sim. Quero dizer que, mesmo com tempo escasso, venho aqui para parabenizar o vereador Gabrielzinho pelo seu relatório. Sua equipe de gabinete certamente se debruçou em cima desse relatório diuturnamente, acredito eu, dado o escasso tempo para apresentar um relatório e tentar minimizar os erros desse projeto de lei, dessa peça, que é um projeto de lei efetivamente. Quero agradecer também ter acatado a nossa emenda, que retira as questões de habitação da assistência social e coloca efetivamente onde tem que ser colocado, na política de assistência social é uma coisa, a política de habitação é outra coisa, é a questão do meio e do fim. Então, agradeço de ter destinado efetivamente aquilo que de fato é para a questão de assistência social. A parte, vereador. Só um minuto, vereador. Passar para o vereador Leila e, na sequência, passo para o senhor. Nós temos pouco menos de 2 minutos. Então, eu venho agradecer a sensibilidade, porque assistência social, muitas vezes, é a demanda silenciosa, vereador Renato, que vai fazer a parte. É a demanda onde a gente evita problemas de educação, de saúde e também, muitas vezes, de segurança pública que a gente tem visto nessa cidade. Com a parte, vereador Leila. Vereador, melhor, então. Quero parabenizar a sua fala e até fazer uma menção realmente também, junto de Vossa Excelência, e parabenizar o gabinete do vereador Gabrielzinho também, que se debruçou e no tempo curto conseguiu melhorar o plano plurianual, e também de Vossa Excelência pela participação também através dessa emenda, fazendo mais uma correção. Assim que se faz um parlamento realmente participativo, com a atuação dos parlamentares. Parabéns, Vossa Excelência. Presidente, questão de ordem. Parabéns, vereador Maicon, em função dessa mudança com relação à habitação. Com certeza o Conselho de Habitação em muito vai lhe agradecer por seu olhar atento nesse plano plurianual. Permita a parte, vereador. Por favor, vereador Fran. Não, além do que o vereador Renato falou, também parabenizar Vossa Excelência pela emenda com relação à questão da assistência social. É um tema que precisa ser devidamente tratado e Vossa Excelência, a tempo, apontou uma correção. Obrigado, vereador. Quer a parte, vereador Sandri? Bom, para finalizar, senhores, nesses poucos segundos que me restam, queria dizer que o planejamento, sim, ele é importante, mas o parlamento deve se manifestar através das emendas. Eu vi alguns vereadores subindo essa tribuna, fazendo reclamação em relação às peças, mas poderiam ter apresentado suas emendas também para colaborar nesse sentido e não as fizeram. Então, por mais que a peça não seja efetivamente íntegra, 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Não seja 100%, eu acho que as emendas é a maneira como o parlamentar, como o vereador, se comunica com o executivo, e ele pode fazer essas emendas para colaborar com o projeto de lei. Nosso gabinete nunca vai se furtar de fazer as emendas necessárias quando achar conveniente para a sociedade florianopolitana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Presidente, estou sentindo que há um debate assim, bastante intenso, de dúvidas e questionamentos de toda a ordem aqui. Eu acho que até é conveniente, talvez, o governo retirar o projeto
para pedir para dar uma analisada. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu quero deixar registrado que as emendas da nossa bancada, do PP, foram feitas pelo vereador Marcelo da Intendência e foram 10 emendas apresentadas, emendas que corrigiram significativamente o projeto. Muito obrigado. Obrigado, será registrado. Vereador. Senhores vereadores, em discussão única ainda o projeto. Não havendo quem queira mais discutir, está encerrada a discussão. Senhores vereadores, há um pedido do vereador Celso Sandrino, e como o vereador Vanderlei, o vereador Marquito também, tem demonstrado que poderemos, talvez aqui, recusar hoje emendas que são fundamentais, podemos construir. A liderança do governo retira de pauta o projeto de lei 17.022/2017 para a próxima sessão. Que vergonha. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Questão de ordem. Que derrota política para o governo. Nada mais havendo a tratar. Que derrota política para o governo. Questão de ordem, senhor presidente. Aproveita e rejeita tudo. Questão de ordem, presidente, por gentileza. Está... Que derrota política flagrosa. Tem medo de botar em votação. Corta o microfone, não tem questão de ordem. Senhores vereadores, não aproveita o momento. É o bom senso. E foi o bom senso e estamos trabalhando para isso. Vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria de indagar a Vossa Excelência, só a atenção do plenário, que acho que vai valer para todos essa pergunta. A questão, senhor presidente, caso algum vereador deseje apresentar alguma alteração, alguma emenda, não cabe mais. Nem em plenário, senhor presidente? Não, nem porque plenário. A emenda em plenário, pode, né? Não cabe mais emenda. Não cabe mais emenda. Então, senhor presidente, gostaria então de deixar registrado que não valerá de nada esse pedido de... nós poderemos rejeitar emendas que podem ser construídas para serem aprovadas. Por isso, vereador, que hoje estaria um caminhamento para rejeitá-las, entendeu? Somente para isso. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem para outro assunto, questão de ordem. É uma informe, tá, rapidinho. Derrota do governo. Não, é só lembrar a morte do... Posso falar rapidinho? Sim, questão de ordem. Não, é só para lembrar a morte do grande militante antirracista, Abdias Nascimento, que dia 24 de maio de 2011, quer dizer, há 6 anos atrás, faleceu aos 97 anos. Não vou ler tudo aqui, vou deixar outra ocasião, mas só destacar a morte do Abdias Nascimento, a maior personalidade brasileira na área racial. Né? Será registrado. Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 29 de maio, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.